E aí, na hora que eu saí da banda, por causa desse motivo que eu não gerava dinheiro, né? Eu comecei a fazer cover, eu falei, cara, agora eu tenho que fazer a música dar dinheiro. Então eu comecei a fazer cover pra caramba. E não saía do lugar, velho. Era impressionante. Eu não ia mais bem como tava indo antes, naquela época que eu tive que parar. E aí eu falei, putz, cara, ferrou, tá ligado? Ninguém quer ver meus covers mais. O cover tava em baixa e tal. E aí eu voltei depois de um tempo, tirei um tempo pra mim, assim, igual eu tô fazendo agora, dar uma descansada, ficar fazendo nada mesmo, tá ligado? Sim, sim. As pessoas cobram uma super produtividade constante, e esse lance de coach também, né, de você tem que ser super produtivo, e estar ouvindo podcast com conteúdo, e dormir 4 horas por dia, tipo, isso é doentio, cara. Total. E tipo assim, eu sou super produtivo, mas quando eu tô naquela energia é legal, né? E aí, cara, eu voltei a fazer os covers e começou a rolar esse negócio dos feat, né? Só que era natural. Tipo, você tá em casa aqui, trocando ideia, fazendo música, vamos gravar um coverzinho. Eu pegava uma música que tava em alta, que eu apostei muito nisso. Eu falei, cara, por que não pegar, tipo, uma Anitta, um Projota, que tava bastante alta na época. É... Ah, essas coisas que estavam rolando na época, por que não pegar e fazer uma versão e lançar? Porque vai ter mais visibilidade, eu vou passar a minha essência, do que só fazer, sei lá, cover de Nickelback, que era uma parada que eu gostava, e ninguém ia acessar mais aquilo, que era o que acontecia. E aí todo mundo tinha preconceito com isso, né? Nice, vai fazer cover de Anitta, cara. Eu falava assim, pô, mas eu vou pegar a letra que eu acho massa, da música que eu acho massa, era até aquela. Olha, você me faz tão bem, que chamava Zen a música, era uma Zen, sim. bonitinha. Uma que é em E dó, aí eu né? falei, Dó, ré menor, faz. é essa pegada, acho que é lá, Dó sustenido. Essa pegadinha bem padrãozinha. E aí, no ukulele, assim, aí eu peguei e fiz, né, cara? E tipo, eu comecei a postar muito nisso, que tava em alta fazer versão minha. Aí começou a rolar. E daí no dia que eu fiz o primeiro mashup, que eu vi uns gringos fazendo esses lances dos mashups, aí explodiu assim, cara. Aí meu canal, pá, foi dos 50 mil inscritos suado que eu tinha pra 100 mil em uma semana. Aí eu fazia cover todo dia essa época, todo dia. Aí eu me matava de trabalhar, né? Aquela coisa, não posso falhar, eu não posso falhar, eu tenho que fazer isso ser meu trampo. E é uma coisa igual a outra, né? Daí depois eu explodi mesmo no YouTube, assim, de, porra, me concretizar com autoral, com mashup, e aí eu recebi o The Voice. Aí o The Voice também foi outra parada boa pra mim. Cara, eu não sabia que você tinha ido por The Voice. Cheguei até um pouquinho mais da metade, até, Caraca, você foi até. Você foi em qual temporada do The Voice? 2018. 2018. Foi a temporada, se eu não me engano, acho que é uma das mais assistidas, assim, deu muita repercussão essa temporada. Foi muito massa, assim. Mas é uma coisa que ajudou bastante também, né? Foi depois do Renato Viana. Foi a primeira foi a do Sam Alves? Foi depois do Renato Viana. Pode crer. Cara, e como que foi a experiência do The Voice, velho? O que foi, tipo, muito diferente do que você imaginou? Você nem tinha expectativa? Como que foi? Cara, eu sempre sonhei, quando eu era mais novo, é o que eu falo, né, velho? A gente tem muito sonho quando é mais novo e quando as paradas tornam realidade, a gente nem tá talvez mais naquela vibe, né? E acontece muito isso, né? Que nem quando eu tava falando isso com a minha namorada hoje, tipo, o lance de, sei lá, cara, ser famoso, viajar o mundo fazendo turnê e tal. Eu não sei se eu receberia o convite hoje, que eu sou um cara muito tranquilo, fico em casa pra caralho, se eu teria o mesmo pique quando eu tinha 22, que vou abraçar o mundo e vou engolir o mundo, tá ligado? Esse sangue nos Maturidade, né, olhos, a cara? testosterona. E aí, Maturidade. quando eu recebi o convite, eu já tinha feito a inscrição uns anos atrás, eu recebi o convite, e foi uma coisa que, tipo, eu fiquei com muito medo, na verdade, porque as pessoas cobravam muito de mim. Eu tinha muita experiência de show, e por eu fazer sempre gravação de estúdio, começou aquela coisa, né? Ah, efeito na voz. O cara, ele edita a voz dele. Ah, o cara não sei o quê. E por mais que eu soubesse cantar, eu comecei a ficar com o psicológico abalado. Olha que doido isso. E quando eu fui chamado para fazer o teste do The Voice, depois de uns 2 anos de inscrição, eu peguei e falei, cara, eu não vou, porque eu tô tão bem no YouTube, eu tava muito estourado no YouTube, e autoral estourada também, que foi a Você Tem junto com a Carol Biazin. Tipo, e cara, eu falo assim, estourada organicamente, né? Nada Sim, sim. igual a gente vê por aí. E aí eu falei assim, caralho, velho, eu acho que eu não vou. Aí no dia eu falei pra minha mãe assim, ah, não vou. Minha mãe tava passando um tempo em casa. Eu falei, ah, mãe, acho que eu não vou. Aí eles me ligaram, eu atendi, eles falaram, então, teste amanhã no hotel, tal, tal, tal.
Beleza, eu vou. Aí desliguei. Minha mãe falou: você falou que não ia, como que você fala que vai? Eu falei: sei lá, falei por impulso. Ela: não, você falou que vai, agora você vai. Aí eu falei: tá bom, eu vou no teste só pra ver como é. E eu fui despreocupadão, cara. Aí peguei o violão lá, pá, cantei 2 músicas, cantei bem pra caramba. Tem até, até um tempo atrás eu achei essa gravação do hotel, eu falei: caramba, cantei bem pra caramba. E aí, pá, passei. Aí eu falei: não esperava. Só que aí nas cegas lá, nossa. Eu fiquei tão nervoso e ansioso, eu fiquei com sinusite, rinite, febre, eu fiquei com, eu não tenho nada dessas coisas, e eu fiquei com tudo isso. E Caralho. aí eu, ainda pra piorar, eu tomei um chá de cadeira de acordar às 5, 6 da manhã pra ir pro estúdio e fui me apresentar 1 da manhã, por aí, meia-noite, 1 da manhã. E aí Caralho, você eu passou o dia todo esperando. e você fica ansioso, e você conversa pra caramba, porque tá todo mundo ansioso, conversando pra caramba, e toma Nossa. 30 mil café. E aí você come uma alimentação que não é a ideal e dá refluxo junto com a ansiedade, né? Pra piorar o refluxo, come pãozinho, biscoitinho. E aí cara, eu falei, nossa, velho, tô ferrado. E aí eu entrei eu já tava tão ansioso, expectativa, e na hora que eu ia entrar, pausa pro lanche, os jurados. Aí eu lembro que eu desliguei, eu falei, cara, já também. Só que na hora que eu entrei no palco, minha perna tremia, velho, tremia. Caralho. E minha voz tá trêmula, assim, na apresentação, né? E aí eu cantando uma música até do Gabi, tudo bem, é necessário essas brigas. E o que me ferrava muito naquela época foi que eu tinha o uso do drive, aquele drive do Fry, só que eu não tinha domínio desse drive. E para mim, sem esse drive, na minha cabeça não tinha característica vocal que eu queria apresentar. Olha que doido isso. E aí eu ficava muito buscando o drive pelo Fry. Eu não sei se você manja um pouquinho de voz, de vocal assim. Você manja? E o Fry engana muito, porque não é o Fry que faz o drive. E aí que as pessoas começam. E o YouTube tinha um monte de informação errada nessa época também. Então, eu era uma pessoa que ficava muito, né? For another day, buscando no Fry, ao Uhum. invés de botar a compressão do ar em cima do Fry, né? Aham. Day bleeds, nightfall, para trazer esse efeito. E quando eu ficava buscando isso, então minha voz ficava mais pequenininha, mais para dentro. E aí com o nervosismo e tal, aí chegou uma hora que eu, putz, mandei lá um falsete massa pra caramba, falei, pô, ninguém virou agora, comecei a pensar, né? Aí o Lulu vira pra mim. Aí na hora que o Lulu virou pra mim já me aliviou, assim, só que eu saí tão frustrado, eu falei, cara, não dei 20% de mim, tá ligado? E na Caraca. internet as pessoas, tipo, esse cara não fez nada do que ele faz no YouTube, esse cara Nossa. não sei o que, caindo matando, então meu psicológico foi abalando cada vez mais. E aí, cara, tipo, todas as minhas apresentações foram ruins. A última, eu comecei a ficar menos nervoso, só que aí eu saí. Acho que na próxima eu já ia entrar mais confiante, mas aí eu saí, mas pra mim também foi bem assim, porque, tipo assim, muita gente falou mal, mas também muita gente gostou muito da minha voz, as músicas subiram mais também. E aí é aquela faca de dois gumes, né? Eu tinha um público muito legal, estabilizado ali, meio que nichado até, para um público nacional TV. Então, o público que me apoiava muito, mais fiel, como se fosse um público geek, assim, eles meio que pararam um pouco de apoiar. Eu senti isso na época. Recebi até Caraca. comentário do tipo, agora ele ficou famoso. Agora tá cheio de fã da Rede Da, Globo. da Tipo, Globo, sim. então começou uma coisa, tipo, eu senti que, tanto que eu tenho muito público, muito, mas tá tudo perdidinho. Aham. Tanto que eu gosto muito mais de ter um público fiel hoje em dia, dou muito mais valor a isso, né? Prefiro ter um público menor, mais fiel, que vai estar ali por mim, do que essa coisa doida de um gato pingado aqui, um monte aqui. Na hora que você vê, você não tem muito apoio, né? Quando você precisa. Sim, sim. Então, é doido.